Bom dia, Bom, olá, Dani, bom dia. Tudo bem? tudo jóia? Bem, ainda a princípio eu acho que você está visualizando, né? Daqui a Uhum, pouco, ó, a Solange agora tá nos visualizando também. É, Bem, acredito que já está no horário, né? uhum, Nossa, da nossa publicação, desculpa, da nossa entrevista. Quero registrar aqui, é um prazer enorme poder entrevistar você e falar um pouquinho da sua experiência de vida, né, tanto como fisioterapeuta em clínicas e hospitais, enfim, e a gente falar um pouquinho, desmistificar um pouquinho, ampliar o conhecimento na sociedade sobre contenção física de pacientes. As pessoas que não estão nos assistindo, acompanhando neste exato momento, poderá nos acompanhar depois, esse vídeo vai ficar salvo no IGTV, né? E poderá acompanhar essa entrevista aí com o Daniel. Dani, bem, a primeira pergunta aí que eu gostaria de perguntar para você, antes de tudo, né, é se você já precisou realmente realizar uma contenção física na prática, né, e como foi essa contenção física, assim, como é que foi vivenciar isso, é, mesmo a gente sabendo que a contenção física, né, o protocolo, tanto o Conselho de Medicina como de Enfermagem fala sendo 5 pessoas para conter uma, né? Como é que foi essa tua experiência? Conta um pouquinho para nós, por favor. Bom dia a todos, bom dia, Sensei. Eu tenho duas vivências, né? Duas vivências, não, duas histórias. Uma antes do curso, antes da vivência do Aikido e da curso de contenção física, né? E uma pós os cursos, né? Vou dizer, de antemão já vou dizer, antes do curso, antes da vivência do Aikido, era um caos, né? Essa A gente mudança, deixa eu te interromper um pouquinho. Você está falando do curso do Health Security, é isso? do Health Security, Tá. porque a gente não, por mais que eu sempre fiz artes marciais, a arte marcial em si não nos ensina a não machucar o oponente, né? E o paciente não é um oponente, o paciente é um paciente. E a gente tem que ter muito cuidado na abordagem de um paciente em contê-lo para não machucar, né? E a primeira vez que eu tive um contato assim de ter que abordar um paciente foi há muito tempo atrás. Eu sou formado há 21 anos, isso já faz uns 19 para 20 anos atrás. Eu estava recém-formado, entrado no hospital, e um paciente estava bem calmo na UTI e ele teve um surto. Depois de um tempo de internação e um tempo de medicamento, de terapia medicamentosa, ele teve uma síndrome de abstinência, que a gente chama, né? E ele ficou muito agressivo de uma hora para outra, ele não estava contido no leito, né? E me chamaram por ser uma pessoa de estatura avantajada, né? Para tentar segurá-lo. E a maioria das pessoas sabia que eu já fazia arte marcial, e aí por isso e por outras razões, falaram assim: ah, o Daniel é grande, segura lá. Só que segura lá um paciente que não sente muita dor, que não sente desconforto, e sabendo que você não pode machucar é muito, muito complicado. Não tem onde pegar, o cara está em cima de uma cama, com acesso venoso, ele arrancou todos os acessos, foi bem complicado, assim, sabe? Ele acabou pulando da cama, saiu correndo pelado pela UTI, abriu a porta da UTI, saiu correndo pelado pelo hospital, desceu as portas do hospital, as escadas do hospital, e estava na UTI, tá? Desceu correndo as escadas do hospital pelado, saiu pelo hospital pelado, numa avenida principal de uma cidade, correndo pelado. Bom, vou encurtar a história, porque a história foi longa. Saímos eu, a chefe da enfermagem, o chefe da segurança do hospital, mais dois técnicos para buscar o paciente 8 quarteirões abaixo do hospital. Pelado, um cara de 1,92 m, 150 quilos, surtado. Caramba. Então, assim, conversa não adiantava,
não adiantou, foi medicamentoso mesmo, a gente teve que segurá-lo, nós estávamos em 6 pessoas, abordá-lo, segurá-lo, ele estava sangrando, então o risco da contaminação da equipe foi muito grande, o risco da equipe se machucar foi muito grande, né? Porque era um cara muito forte, só que ele era um amor de pessoa, né? Ele era um amor de pessoa. Ele estava super tranquilo, de repente ele não tinha histórico nenhum de problema psiquiátrico, psicológico, nada. Ele tinha problema cardíaco, né? E saiu correndo. E a gente desceu com uma maca rígida, daquelas, e buscamos ele lá no terminal de ônibus já. A história, se não fosse trágica, era cômica. Mas um cara pelado, né? É engraçado, Daniel, assim, te interrompendo um pouquinho, até para a gente ser uma entrevista e ficar uma troca de informações, e isso traz alguns relatos, às vezes umas lembranças aí, né? Para as pessoas até que entraram e pegaram já a entrevista um pouco no meio do caminho, é importante lembrar que um dos receios, principalmente dos médicos, né, é sobre as artes marciais. Então, por quê? Porque as artes marciais têm como objetivo, antigamente, né, utilizar de meios, chaves, enfim, para conter o oponente, como você acabou mesmo de relatar. E se realiza em chaves, articulações e até a famosa gravata, que muitos falam, né? Mas que a gente vê por aí diversos vídeos nas artes marciais que você pode apagar alguém. Se você manter, por exemplo, uma chave de pescoço por um período mais longo, corta o fluxo sanguíneo e a pessoa pode até convulsionar se permanecer por muito tempo. Mas hipoxemia pode ir a óbito. E aí o medo da classe médica e de outros profissionais na saúde, das artes marciais em si, como técnica de contenção física de pacientes. O que algumas pessoas às vezes não entendem é que todo esse trabalho que você comentou mostra de uma pessoa que nem sempre o paciente está surtado, né? E para quem está entrando agora e nos assistindo, acompanhando a nossa entrevista, é importante a frisar que a contenção de paciente, por mais que é necessário e ela existe, está escrito num protocolo, muitas escolas de enfermagem e de medicina não ensinam, falam que existe isso, né? E é um curso que é importantíssimo falar, que de uma hora para outra o paciente lá, que era cardíaco, surtou e gerou uma grande dificuldade com todos aí. Então isso mostra... o seu relato, a dificuldade, imagina um cara de 1,90 m sair correndo, né, em uma equipe. Alguns às vezes podem falar assim, mas aí o segurança do hospital. Quero lembrar todos que o segurança de uma unidade de saúde, ele está ali para, na maioria dos casos, cuidar do patrimônio do hospital e não para conter o paciente. Então esse é um ponto importante que a gente traz essa informação. Na medida dos anos a gente foi ouvindo diversos organizações e falando sobre isso. Não, vigilante, quem está lá da área de segurança, ele está ali para manter a ordem, preservar a estrutura do hospital ou da clínica, seja lá o que for. E aí cabe aos profissionais de saúde dentro do hospital fazer essa contenção. Então mostra a amplitude desse conhecimento, né? O quanto é difícil segurar um ser humano que não quer ser segurado. O nosso despreparo. E é importante, Daniel, assim, que o objetivo dessa entrevista é falar sobre um assunto que é um tabu para muita gente, um paradigma, né? Segurar o paciente. Até teve uma postagem que a gente fez, que a pessoa colocou assim, mas isso não é um ato de amor, conter o paciente. Eu falei assim, é um ato de amor porque os profissionais querem ajudar esse paciente. A contenção, por mais que pareça algo dinâmico, agitado, e que o paciente parece estar sofrendo, na realidade, ele perdeu a consciência que esse grupo de profissionais está ali para ajudar ele. E algumas pessoas, é claro que a visão que dá é de tá fazendo o paciente sofrer. Então é legal que as pessoas estão entrando, eu peço desculpa para interromper, mas para esclarecer, na medida da entrevista, a ideia da contenção física, né? Que também a gente não vai sair de uma hora para outra contendo todo mundo, que é a última bolachinha do pacote, a última coisa a ser feita é a contenção física, que o manejo verbal, mas no seu caso... Já falou, né, que o cara não ouvia mais, estava, né, surtado, por mais que tentasse falar, ele saiu correndo. Então, precisou realmente ter que efetivar a contenção física. Né? Então, só para esclarecer o pessoal que está adentrando dentro da... Fica à vontade, toda vez que precisar interromper, Sensei, Marcos.
Eu vou esclarecer que ele é meu sensei do Aikido. Então, me perdoem se de vez em quando eu chamá-lo de sensei. O nome dele é Marcos, mas é a força do hábito. Claro. E foi totalmente atrapalhada a situação. A gente pegou ele da forma mais errada possível, fizemos haloperidol intramuscular, que é uma medicação intramuscular, ele demorou para pagar, porque é um cara muito grande, e trouxemos ele pelado na maca de volta para o hospital. Então foi uma situação bem constrangedora para todo mundo. Aí os familiares, com razão, questionaram como é que deixamos o paciente sair de dentro de uma UTI para ser tratado, como é que deixamos ele ser evadido do hospital. Detalhe que é um hospital particular, não era um hospital público, né? Pode dizer assim, mas no hospital público é normal. Não, não é normal em lugar nenhum o paciente se evadir assim dessa forma, né? É importante, Dani, você está falando um ponto que você falou dos familiares. Esse é um outro ponto que nos cursos que a gente ministra sobre contenção de pacientes, a sociedade não sabe o quanto é difícil fazer uma contenção física. E os familiares, eles já têm uma ideia, porque às vezes o próprio familiar já surtou dentro da casa, então ele já sabe o quanto é difícil, né? Por isso que é fácil falar, fazer é difícil. Então, assim, por mais que vocês foram conter, às vezes os familiares querem saber assim, mas por que vocês não fizeram algo? Não, não é que não se fez algo, é que é algo que é difícil. E o importante é que é uma equipe, o protocolo que se existe hoje, que se fala, são 5 pessoas para segurar uma. Existe o protocolo de 8, mas vamos falar da base. A base é 5 pessoas para segurar um paciente. Sendo que os 5 deveriam estar treinados, que isso a gente vai perguntar mais para frente, a gente vai falar sobre isso. Então, às vezes, familiares, por exemplo, o paciente, ele é um santo na frente da família, né, Daniel? Eu acho que você pode até falar mais sobre isso. Mas quando a família vai embora, o cara se rebela. Ou a pessoa, enfim, aí o grau de dificuldade é outro. E às vezes não é que ele se rebela fora da ausência da família, ele se rebela pelo momento que ele está passando, né? Tem vários trabalhos que dizem de um paciente que fica 2, 3 dias internado numa UTI, ele perde noção de espaço-tempo, ele perde noção de dia e noite, ele perde noção de tudo. E inclusive pessoas que não têm problema nenhum. Imagina uma pessoa enferma. Então, a gente já tem uma certa noção que isso acontece. Imagina uma pessoa que já tem algum problema psiquiátrico ou psicológico ou alguma doença que leve a um surto, né? Eu estou falando disso pessoas sãs. Esse paciente em especial era uma pessoa sã, não tinha problema nenhum. O paciente estava internado lá por um problema cardíaco, uma insuficiência coronariana. Então, isso é um ponto. E o que mais me deixou assim é a nossa... Porque na época eu não praticava o Aikido, não praticava o Health, não treinava com o Marcos ainda, então eu tinha um outro tipo de noção de defesa pessoal. Então, achar que você faz defesa pessoal, você sabe se defender, você sabe abordar uma pessoa, é totalmente diferente do que a gente pratica agora. Tá? Isso é o primeiro ponto. E a segunda vivência já foi na instituição que eu trabalho hoje, e já foi diferente, porque eu já havia vivenciado, já havia treinado, então já tinha mais noção do que fazer, como abordar o paciente, o manejo verbal, o tentar acalmar o paciente antes de tocá-lo, o não ficar cochichando na frente dele, com ele olhando para a gente. São pequenos detalhes que a gente, da saúde, a gente não se atenta. Porque se você começa a olhar para um outro, o paciente está olhando para a tua cara, tu começa a cercar ele, olhar para um outro, fazer gesticular. Ele falou, os caras estão me cercando, vão me pegar? Entende? Aí ele fica mais desesperado ainda. Entende? Então, o manejo verbal e o treinamento tem que ser antes. Tem que ser treinado antes da abordagem. Não adianta querer fazer, olha, tu pega ele pelo pé, tu pega ele na frente dele. Entendeu? E isso é um dos maiores erros
que a gente acontece, que a gente erra, eu tô falando da gente por experiência própria minha, ó, cada um vai num membro e vamos lá e faz o abalo. Não, cara, na frente do paciente não fala nada. É só o olhar sucinto e o approach já treinado. E isso, a dificuldade é essa. Mas com o passar do treinamento que a gente obteve, eu consegui segurar o paciente em 2 oportunidades lá, com o mínimo de esforço possível. E antes de segurá-lo, em outras oportunidades, que tiveram várias oportunidades que eu fui chamado, o manejo verbal dá resultado antes do encostar no paciente. Então, você tirar a atenção dele, do estresse dele, e tentar entender, ou às vezes até, vai parecer até engraçado, entrar na loucura dele. Por exemplo, ele está vendo aranha. Uma aranha, uma aranha. Onde é que está a aranha, querida? Ali. Pronto, matei a aranha. Matou? Matei. Pronto. Cara, às vezes abaixa a adrenalina do cara. Então, agora, não tem aranha aqui, cara. Tu tá louco? Não, não tô louco. Às vezes, muitas medicações são alucinógenas. E muitas medicações criam uma certa... Eu tive paciente que se dizia que estava num calabouço e ele relatava que a gente da equipe médica passava que a gente queria matar ele. Isso ele relatou depois. Que toda vez passava é esse que a gente vai cortar a cabeça. E ele relatava isso pra gente depois. Cara, eu ficava olhando vocês assim e só ficava assim, eles vão me matar, eles vão me matar, eles vão me matar, sabe? E ninguém chegava pra ele e falava assim, calma, querido, hoje é dia tal, são tal hora, orientação espaço-tempo. A gente tem cada vez mais preconizado isso nas UTIs e nos setores fechados, tá? Isso tem cada vez na UTI e nos setores, e no SUS, principalmente, que eu trabalho no SUS, tem um programa chamado Humaniza SUS, né? Que é a humanização do serviço público. Então, conversar com o paciente, orientar espaço-tempo, orientar onde ele está. A enfermagem já faz isso, eles escolhem a escala de Glasgow, né, que é orientação espaço-tempo do paciente, se ele é responsivo, se ele está orientado. Então, mas é de uma forma mais humanizada, entendeu? Às vezes, um simples fato de você colocar um relógio na frente do paciente, ele já se orienta do horário que é. Dani, bem, o pessoal que entrou agora aqui, né? As pessoas estão entrando a assistir a live aqui. Eu chamo de Dani, né? Por ser uma pessoa muito próxima, já conhecida por algum tempo, é um profissional da área da saúde que trabalha no meio hospitalar com diversos pacientes. Então, só para explicar ao pessoal que está entrando agora. Bem, um ponto importante que você relatou, Dani, é a questão assim, quem não é do meio da saúde, né, que não convive o dia a dia, isso que você falou assim, de um paciente às vezes falar que tem uma aranha, como você disse, e as pessoas já bater de frente, não é. Às vezes, esse tentar entender a pessoa é uma forma humana de compreender que às vezes essa pessoa perdeu a saúde mental. E aí vem essa questão que a contenção física não é um ato de violência. É um ato, quando ela é preciso ser feita, ela é, dentro dessa proporção, uma forma assim, não teve mais como fazer o manejo verbal. Para preservar fisicamente a pessoa, né? Preservação da pessoa, do paciente. Ela não agredir a ela mesmo, não se, né? Como a gente teve história no hospital aqui em Joinville, na ala psiquiátrica, de uma pessoa pegou material lá, um vidro, né? Que as alas são vidros aramados, que tem vidro, arame e vidro, né? Quer dizer, não se quebra aquele vidro de uma forma tão simples. O paciente conseguiu quebrar aquilo, não sabe se como, e começou a se cortar. Então, assim, a contenção vem para salvaguardar a integridade do paciente. Então, mas nós temos relatos de médicos que já fizeram curso conosco e que falaram assim, poxa, depois do curso, a equipe começou a ter um equilíbrio emocional maior para fazer o manejo verbal do que a contenção física. Então, muitas pessoas acreditam que por estar fazendo um curso de contenção física, ela vai sair dali e dizer, agora nós vamos pegar... Não tem isso. É totalmente ao contrário. A contenção física é a última que precisa ser feita.
E que o manejo verbal te dá mais segurança de chegar numa situação com calma, falar, trocar uma ideia, a equipe se posicionar. Você falou um ponto que é importantíssimo, né? Que é a questão da equipe estar treinada, ter o conhecimento atualizado, estar treinado. Às vezes não adianta estar ter o conhecimento e os 4 nem sabem o que tem que fazer. E aí, Às vezes é né, pior até. É pior tem até, esse às caso vezes. de dificuldade aí. Não, só um ponto para ressaltar que eu acreditei que isso é importante. Ai. Acredito que seja isso, então, Cecília, a parte das vivências, né? A É, vivência foi o pré-curso, pré-conhecimento e o pós-conhecimento. tá. Pós-conhecimento é gritante, a dificuldade diminui absurdamente. E assim, a calma, logicamente, o tempo de vivência de atendimento, o tempo de vivência profissional acaba deixando a gente mais tranquilo também com algumas coisas, né? Sim. Mas em relação de saber que o paciente não está te sacaneando, né? Isso é uma coisa, é um feeling, é uma linha tênue, saber quando é que o cara está consciente e está te sacaneando, ou quando o cara já não está consciente e está sacaneando. Principalmente porque tem doente e tem o paciente que não está doente, né? Vamos dizer assim, uma coisa muito fácil muito simples de você linkar isso. Paciente ortopédico, por exemplo. O paciente quebrou a perna, não está doente. Ele quebrou a perna, entendeu? É uma simples fratura. Ele não está doente. Então, é um paciente poliqueixoso, não sei o quê, e todas as dores do mundo são a perna dele. Agora, um paciente que está com câncer, por exemplo. Esse paciente está doente. Então, são coisas bem diferentes a nível hospitalar, eu digo assim, né? Então, é um paciente debilitado emocionalmente, é um paciente debilitado com uma estrutura familiar já debilitada, a família está ansiosa, uma ansiedade carregada. Um cara caiu de moto, pá, quebrou a perna, daqui a 2 dias ele está em casa, 3 dias ele está em casa, entendeu? Põe o gesso, às vezes, se não for cirúrgico, ou às vezes faz a cirurgia, entra pelo pronto-socorro, opera, no dia seguinte está embora. E É é importante, diferente. é importante essa sua fala, Dani, porque assim, existe um estudo da ONU que fala que até em 2030, 90% da sociedade mundial já sofreu ou irá sofrer de alguma doença psicológica. Isso é um fato importantíssimo, porque conforme o Daniel falou, um paciente com câncer, às vezes a debilidade emocional dele está tão grande que ele pode vir a surtar pelo sofrimento, da dor, de pensar na família e tudo mais. E cada vez mais, dentro da nossa sociedade, esse aparelho que está transmitindo essa vídeo, que é o celular, ele tem diversos recursos, mas cada vez mais a humanidade está um pouco viciada de Dependente. uso desse equipamento dependente. Então a gente vê crianças entrando, às vezes, surtando. Até eu vi um vídeo essa semana num avião, porque a mãe tirou o aparelho, porque o avião tinha que decolar e tinha que desligar. A criança surtou no avião, uma criança, e aí tem que pensar, contenção física, gente, nem sempre acaba sendo dentro de um hospital. Nesse caso, foi dentro de Não, uma aeronave. Uma criança de 12 anos surtou porque a mãe tirou o aparelho celular. Ah, mas é uma mãe, é uma barda. Tudo bem, mas tem uma criança fora do seu estado emocional. Então nós estamos falando que não é uma doença mental, mas ela entrou em crise por uma situação, né, de apego ao equipamento, enfim. E que a mãe já não estava mais dando conta. E ela começou a chutar a poltrona da frente e todo mundo começou a achar estranho aquilo. Então é importante falar que cada vez mais nós vemos vários casos de pessoas que perdem o seu equilíbrio emocional e tiram a vida de outra pessoa no trânsito, em qualquer outro lugar, porque estava ansiosa, estava estressada, estava com síndrome do pânico, enfim, tem diversas situações que podem ocorrer isso. Então é importante a gente estar falando que essa sua informação, você disse lá, ó, uma perna quebrada ou um paciente com câncer. Então, quando a gente analisa um paciente dentro do hospital, né, Daniel, qualquer paciente que é doente e essa doença é por um período prolongado, essa pessoa pode estar com a sua mente, a sua saúde mental afetada. E se ela estiver num quadro de agitação,
psicomotora, para um surto, é muito pouco. Isso também, né? Então, esclarecer essa ideia para as pessoas que, às vezes, assim, muitos que eu converso, contenção física é para pessoal que trabalha com louco, é pessoal do mala psiquiátrica. Opa, comecem a tomar cuidado. E até vou deixar uma informação aqui, para nós pensarmos um pouco mais. E existe outros grupos que vêm nos procurar sobre contenção física, né? Por exemplo, a área da segurança também é importante falar isso. Por quê? Porque, por exemplo, se tem um adolescente com autismo, dependendo do, né, um homem com um autismo leve, ele já se comunica, mas vamos dizer, médio ou avançado, que não se comunica, e às vezes ele surta no ambiente público, no shopping, o segurança não pode tratar essa pessoa como um marginal que cometeu um crime, como criminoso, né? Essa pessoa precisa de ajuda. Então, a abordagem que se faz a um paciente é diferente. Eu digo isso, né, Daniel, que você também nos acompanha, a gente realiza trabalhos na área da polícia, na área da segurança, nós realizamos imobilizações, e na área da saúde. São duas coisas. E cada vez mais a área da segurança está buscando conhecimentos técnicos que busca salvaguardar cada vez mais a integridade das pessoas, porque a gente não sabe quem vai conter, né? Restringir movimentos, vamos dizer assim. Então, de vez em quando aparece um vídeo, né, de alguém da área de segurança pública, às vezes fez uma abordagem um pouco mais além e machucou uma pessoa, até uma mulher. Então, assim, precisa de conhecimentos que a contenção física de paciente, esse curso que temos, né, que é o Health Security, ele dá uma visão ampla sobre isso daí e a importância de nós estarmos atentos ao início de um quadro comportamental que a pessoa começa a ficar agitada. Seja ela no tom de falar, seja ela em trejeitos no corpo, opa, ficamos em alerta que essa pessoa pode daqui a pouco entrar em crise. E aí, como é que a gente faz? Ela pode colocar em risco as pessoas perto do ambiente próximo e a própria vida dela. Então, é muito pertinente a gente estar falando sobre isso para esclarecer a sociedade que às vezes só quem está na área da saúde sabe da dificuldade disso daí. E muita gente julga erroneamente o profissional da área da saúde porque não sabe dessa dificuldade que é de conter um paciente, como perceber os detalhes dentro dessa abordagem. Então, o Daniel nos acompanha já há algum tempo no Health Security, né? Desde o início, e consegue falar com muita consistência sobre esse assunto. Então é importante. Daniel, deixa eu aproveitar já e emendar outra pergunta. Das abordagens que você realizou, né? O grupo, os 5, 6, tinham conhecimento para ajudar a fazer aquilo lá? Eles sabiam o time, eles sabiam que cada um tinha que fazer, o momento de que fazer, né, de não ser agressivo, quem deveria... Só lembrando, quem não conhece a contenção física, existe um protocolo que fala que uma pessoa vai no tronco, uma num braço, outra no outro braço, uma numa perna, outra perna, e que essa equipe precisa estar sincronizada em fazer essa abordagem, sem chegar assim, bom, vamos pegar agora. Não, isso tem que ser uma coisa que o grupo tem que estar treinado. Então é importante ouvir, né, Daniel, a sua experiência, o que você passou na prática, porque a prática é o real. Como é que foi essa vivência, assim, se as pessoas tinham esse conhecimento, e como foi conter essa, né, se elas tinham conhecimento, como foi, e se não tinham conhecimento, mas também como é que foi? Foi meio embolado, cada um sabia o que tinha que fazer, o time foi errado, enfim. Conta pra gente aí. A sorte é que o paciente estava na cama, não estava em pé. Senão ia ser bem ruim, assim, né? Então ele não conseguiu levantar da cama. Se ele tivesse levantado da cama, ia dar bastante problema. Se ele tivesse tido chance de se esquivar, não ia dar conta de segurar, porque, para não dizer que todos da equipe não estavam treinados, um da equipe já tinha feito o curso por uma outra empresa que ele havia trabalhado, não pelo hospital. Uma empresa de remoção de ambulância. Então ele tinha mais ou menos noção, então ele flanqueou, eu flanqueei, só que eu tive que ser a voz de comando e fazer, que a gente sabe que no curso quem fala não age, né?
Eu tentei chamar para mim a atenção, para ele fazer, só que por falta de prática ele não lembrou que ele que tinha que fazer a entrada, né? E o paciente chutou bastante, chutou o rosto de uma menina, inclusive, o peito do pé, a menina apagou do lado direito, né? Esses pacientes estão muito fortes mesmo. Não é pelo tamanho só, pode ser magrinho, pode ser mulher, pode ser criança, uma criança que tem algum distúrbio psicomotor, psiquiátrico, eles se tornam muito fortes, muito fortes. E o paciente... Só vou pedir para você falar um pouco devagar, que eu acho que o seu sinal está um pouquinho ruim, está meio quadro a quadro, né? Só falar devagar para a gente conseguir ouvir, que às vezes a internet dá alguns tilt aí. A gente está te ouvindo, mas meio pausadamente. Só fala um pouquinho devagar para a gente depois entender. Por favor. Tá. Então, assim, às vezes o paciente fica muito forte, muito forte, né? Por mais que ele não seja uma pessoa de estatura avantajada, nada, mas ele cria uma força muito da onde a gente não sabe, né? Porque por mais que seja pequeno, de pequena estatura, magro, esguio, eles ficam muito fortes. E esse paciente chegou a chutar o rosto de uma funcionária, de uma técnica, com o peito do pé. E ela apagou. Nós estávamos em quatro. Nós estávamos em quatro só. E isso foi bem traumatizante, que outras pessoas foram acudir ela, né? E ficou só eu e o outro rapaz com o paciente. E ela fez um hematoma no rosto, foi para o pronto-socorro. E aí acabamos que não tendo o que fazer. Eu percebi na hora, e o outro rapaz, que se a gente fosse para segurar, a gente ia perder. Então a gente mais conversou com o paciente, entendeu? Perfeito. E conseguimos reverter a situação no manejo verbal. E achamos Legal. que foi melhor o manejo verbal do que o colocar a mão nele, né? Ele estava muito alterado. E era abstinência alcoólica. Era um etilista crônico, de longa data, e ele estava há 6 dias internado, e ele surtou por falta de álcool, né? E ele ficou bem alterado, bem alterado. E ele porque queria sair para tomar um trago. Perfeito. Aí a gente, que ele não poderia sair, né? Não podia sair do hospital porque ele estava se tratando da saúde, que era. Convenceu, né? O problema é que a menina falou que ele deveria parar de beber, né? E acho que não deveria ter sido o momento de falar aquilo, né? Mas a gente aprende, né? Poderia ter falado, ó. Deixa eu perguntar um detalhe para você que você relatou e é importante dentro da conversa assim frisar alguns pontos, né? Então, a contenção física, como falado anteriormente, ela relata a uma pessoa, um paciente mental
abordagem, o cara não imaginou que o paciente estava com uma lâmina e este profissional veio a óbito. Tá? Mas por que aconteceu isso? Porque hoje o protocolo fala que, se for necessário, se chama-se uma força policial, né, quando o paciente está com algum material que pode gerar algum risco ao profissional da saúde, né, bombeiro, socorrista, SAMU, enfim. Chama a polícia. Só que às vezes não dá tempo. Por quê? Porque às vezes, quando se faz uma ligação, uma triagem, olha, estamos precisando que o cara está com dor de cabeça, de ouvido. Então, uma equipe se desloca achando que é isso. Chega lá, é totalmente oposto. Então, uma coisa é conter num hospital, que já é difícil. Agora, imagine a pessoa que vai Na atender rua, numa área sem controle. Então, dentro do hospital, claro, tem um monte de objetos que pode ser usado como arma, né, para atacar ou bater, enfim. Mas num ambiente externo sem controle, a dificuldade aumenta porque o número de pessoas não tem 5 para conter, um bombeiro, socorrista, enfim, não tem 5 pessoas para conter, e chega lá, e se o cara vem para cima. Então ocorreu nessa cidade aqui próxima que esfaqueou esse profissional e veio a óbito. Então, foi aí que nós fizemos, dentro do nosso curso, a ideia da proteção. Contenção física de pacientes em crise e proteção. Frisar muito a proteção do profissional, da equipe e do paciente. Nós temos que entender que não é só a saúde do paciente. Porque se ferir um profissional da saúde e outro profissional, como é que vai ficar o trabalho? Vai ficar desfalcado, plantão? Enfim, né? As equipes que vão atender, quem faz atendimento, por exemplo, socorristas, bombeiros, eles falam muito disso, que é a cena segura. A área precisa estar segura o máximo possível para evitar que ocorra um outro acidente. Então a cena tem que estar segura. Então é importante, né, Daniel? A gente está falando nesse ponto aí, que são diversos indicadores que precisam ser trabalhados, ter consciência dentro de uma abordagem, para não colocar em risco ninguém, salvaguardar a saúde e integridade de todos. Aí. Com relação a só mais um ponto, assim, hospitalar, principalmente, espera até a pessoa vai um pouquinho mais safa, assim, né? Mas em ambiente hospitalar, a gente vai mais com a guarda bem mais baixa. Você está dentro do hospital, né? Você vai muito mais relaxado para atender o paciente. Você nunca vai imaginar que você está dentro do hospital, paciente numa cama, né? Isso que é o detalhe. A gente tem que estar o tempo inteiro ligado. É importante, Dani, dentro dessa sua fala, né, que a gente tem que estar o tempo todo ligado. Isso a gente aprendeu ministrando também pela experiência e pela vivência do pessoal da área da segurança. Então, esses anos todos ministrando treinamento também para a área de segurança, quem trabalha com segurança trabalha com isso. Sempre atento a qualquer ocorrência, em qualquer ambiente. Esse estado de alerta, que eu percebo que na área da saúde não se tem, porque imagina-se que o ambiente é um ambiente de uma pessoa que só precisa de um atendimento médico, né, que essa pessoa não vai agredir ninguém. Quando começa dentro dessa ideia de surto, isso muda. Então, precisa se desenvolver no profissional da saúde, a gente comenta isso nos cursos também, esse olhar atencioso na situação. Então, eu cheguei dentro de uma ala, dentro de uma sala, senti alguém num tom de voz mais grosso, mais ríspido, meio inquieto, meio agitado, opa, tem algo de diferente. Já tem que ligar o alerta, ficar atento. Será que não precisa de um olhar mais acentuado, chamar um profissional, um médico, né, para fazer a avaliação? Enfim, é esse olhar que também se amplia, muda o olhar dentro de uma situação que, se perceber que existe um paciente que já está com um leve grau de agitação. Uhum. Dani, deixa eu aproveitar e fazer mais uma pergunta para você. A gente já falou aqui que não é somente os casos de pacientes com transtornos mentais, mas sim acontece em diversos outros casos, né?
E, e você falou, né, da sua experiência da contenção física que você tinha antes, né, e que depois que você começou, você fez esse curso conosco da contenção física do Health Security, né? Então nós abordamos desde a parte tática, né, e posicionamento das pessoas na abordagem que vai se acontecer e a dificuldade disso. É importante lembrar, opa, o Guinho aí mandou uma mensagem, é só dar um teaser para os enfermeiros. Que bom se fosse todas as soluções tão fácil assim, né, Guinho? Mas não se pode. Um paciente, não, em muitos dos casos, a gente comentou numa discussão, por exemplo, assim, qual seria o EPI para profissionais que vão entrar numa situação como estas? Porque, claro, é um assunto que tem que se debater. É meu amigo há quase 30 anos, por isso releva. É muito fácil. Alguns falam assim, pega um bastão retrátil, pega uma taser, enfim. É muito difícil, gente. Relatando que, assim, eu gosto de falar que a contenção física, Health Security, é um ato de amor, né? E a contenção física em si. Por quê? Porque, assim, ninguém em sã consciência vai se colocar em risco para ajudar o outro. Se você for hoje na rua e alguém falar assim, socorro, me ajuda, não é qualquer um que vai ajudar. Porque ninguém quer colocar em risco a sua vida, né, para ajudar outras pessoas. E o profissional da saúde, né, a área de segurança ainda tem, que a gente usa, né, o uso diferencial da força. Então o policial tem equipamentos não letais e letais. Agora, quando eu entrei em realidade, há alguns anos atrás, quando a gente começou a ministrar curso da contenção de pacientes, em ver que o profissional da saúde não usa equipamentos para conter paciente, ele usa equipamentos para salvar a vida do paciente. Né? Nem EPI para se proteger. O EPI dele é para proteger o paciente. Pois é. Então, esse é um assunto muito interessante, falar assim, é um ato de amor, porque esses profissionais, eles estão 100% focados em ajudar as pessoas, não em lutar, em bater ou machucar. E por isso que é o grau de dificuldade. Se você vê uma pessoa que não quer ser segurada e alguém segurar ela, é difícil fazer isso. Quer dizer, um pai quando tenta segurar um filho lá rebelde já é difícil. Imagine um adulto. Né? Então isso mostra, no meu entender, no meu olhar, que é um carinho, é um respeito humano. E aí que a gente leva o pessoal da área da saúde como heróis do bem, em tentar propiciar para uma pessoa que perdeu a sua consciência, a sua saúde mental, que está ali para ajudar e não para fazer nada a mais que isso. Né? É igual eu falo da área da segurança. Se você falar mal de polícia, é só você não descumprir as regras. Se todo mundo seguisse as regras, não precisava ter polícia. Né? Não precisava conter o paciente se ele não surtar, mas não é uma escolha, é uma coisa que acontece, né? Uma questão que envolve o cérebro, mas que precisa ser feito algo. Então nós temos algo, uma necessidade, precisa ser feito isso. Então é muito legal. Futuramente eu vou convidar alguns amigos também, psicólogos, médicos, outros profissionais, pais, até mesmo pais com crianças autistas, para falar sobre isso. Como que é o dia a dia dessas pessoas e como essas pessoas enfrentam essa realidade, né, dentro de cada um, dentro das suas necessidades, do que ocorre, para desmistificar sobre isso, para ajudar muita gente que não sabe o que fazer, um familiar que aconteceu alguma coisa assim, né? E não tem o mínimo de ideia o que eu posso fazer numa situação como essa. Então é muito legal a gente esclarecer a sociedade e o que a gente puder contribuir e ajudar, é o que nós chamamos guerreiros do bem. Guerreiros porque, né, a gente enfrenta grandes dificuldades, mas no caminho positivo, no caminho do bem. Então essas experiências são únicas aí. Deixa eu perguntar uma coisa aqui, Dani, para você. A gente faz, você vivenciou conosco, a contenção física, né? Claro que dependendo a situação da contenção física, ela demora um tempo diferenciado. Quanto maior esse tempo, mais o paciente se debatendo, a chance dele se machucar ou machucar outras pessoas é grande. E a ideia é evitar com que ele se debata muito tempo. Então algumas pessoas perguntam assim, conter uma pessoa pode machucar?
bem como você falou, essa menina levou um chute no rosto porque ela foi de uma forma negligente para fazer aquela abordagem, né? Por não ter conhecimento, enfim. Então, o que as pessoas precisam, às vezes, compreender que é um conhecimento e que esse conhecimento precisa ser treinado. Como o pessoal, por exemplo, de uma unidade móvel, não precisa pedir aonde que está as coisas. Ele sabe que gaveta tá, onde pegar, ele só levanta a mão e pega lá, porque ele treina a abordagem constantemente, né? E aí, eu pergunto para você assim, dentro daquilo que você já vivenciou, uma equipe treinada e uma equipe destreinada, há muita diferença na sincronia, na abordagem, nos erros que se cometem, em deixar o paciente sofrer por mais tempo dentro daquela abordagem, daquela situação, né? Porque tem um efeito psicológico quando o paciente começa a berrar, né? E xingar e tudo assim, aquilo gera um pouco de tensão em algumas situações, não é todas, depende, cada caso é um caso. Mas como é que você vê isso daí? Uma equipe quando está sincronizada e treinada e uma equipe que não está treinada. A equipe destreinada comete muitos erros, né? Abre brechas para o paciente agredir mais, abre brechas para a equipe se machucar, abre brechas para a equipe machucar o paciente e leva muito mais tempo para conter o paciente. Isso na prática dos cursos. A gente vivencia desde 2011, se não me engano isso. Né? Eu tô ficando gagá já. Então, então, eu comecei o Aikido em 2007. A gente começou a dar a primeira instrução a formar a equipe, né, do hospital aqui em Joinville, da ala psiquiátrica, em 2012. A gente se formaram em 2013, em 2012 foi a instrução, e ali foi ali que o nosso curso se construiu, porque ele veio de uma informação real, de pessoas que realmente passam por necessidades dentro de uma ala psiquiátrica, né, e aí os relatos deles, a gente foi desenvolvendo isso daí. O Sensei até fazia uma brincadeira no curso, que a gente fazia, logo depois que ministrava as primeiras técnicas, pedia para dividir em equipes e para as equipes aleatoriamente um voluntário para conter ele. E a diferença é gritante da equipe quando começa o curso e da equipe depois, no final do curso, que o batismo do curso, a finalização do curso cronometrar o tempo que a equipe fez no começo do curso e no final do curso, a diferença de tempo é 90% menor. Assim, vai de 3, 4 minutos para 20, 22 segundos. Uma contenção é um absurdo assim de diferença, assim, principalmente não é porque é pelo conhecimento, lógico, né, mas da organização, porque a gente sabe muito bem que o manejo verbal de uma pessoa que sabe o que você está fazendo não é ali que você está ganhando, mas é a organização, porque a resistência geralmente sou eu, né, que sou o meliante, né, o paciente nos cursos, né. E eu posso relatar por mim, né? Porque eu sou paciente no começo e eu sou paciente no final. Então, melhor do que eu para relatar isso não há ninguém, porque eu sei quanto a equipe sofreu para me segurar no começo e quanto ela sofreu para me segurar no final. Então, assim, eles já vão direto nos pontos-chave certinho, sem machucar, principalmente, porque uma contenção bem feita não pode gerar dor, nem desconforto, nem gerar nenhum tipo de lesão no paciente. É um paciente, né? A gente não pode nunca deixar de frisar que é um paciente, não é um oponente, né? Isso tem que ser o tempo inteiro bem claro, porque às vezes acontece do hospital ou o próprio profissional da saúde receber processo por causar lesão corporal no paciente, que a família deixa o paciente no hospital, por mais que ele seja psiquiátrico ou não, para ser tratado, não para ser machucado. A gente recebeu até um relato lá de um hospital psiquiátrico aqui da nossa cidade,
que o paciente foi contido e estava com o olho roxo. Aí ele falou assim, porque ele surtou e a gente teve que conter ele, ele bateu o rosto no chão. A família processou, com razão. Por quê? Ele surta, eu trouxe ele para cá porque ele surta. Entendeu? Essa foi a razão que eu trouxe ele para cá. Então eu trouxe ele para o lugar para ser tratado e vocês não souberam tratar ele. Entende? Isso antes de ser entrado o protocolo lá. Depois disso, os relatos são da água para o vinho. A maioria dos profissionais relata que não tem mais que colocar a mão no paciente. 90% relatam que é só no manejo verbal, já conseguem conter a situação. E os 10% restantes, quando tem que haver o contato físico com o paciente, é muito rápido, porque a equipe está treinada. A equipe tem treinado. E eles ainda relatam que eles não treinam bastante quanto eles gostariam de treinar, porque não tem tempo. Mas que se eles treinassem mais, ia ser mais fácil ainda do que eles já têm sentido. Isso porque eles não treinam o que eles gostariam de treinar. É importante, né, Daniel, a gente falar, a gente já está acabando nosso tempo, hoje logo já vai encerrar, já está 1 hora a gente está falando, e o assunto é tão importante na sociedade falar sobre contenção física de pacientes, que não é só paciente psiquiátrico, é o pronto-socorro. Todas as entradas são, a maioria, no pronto-socorro. Muitos dos pacientes que surtam, né, vou dizer, porque aconteceu inúmeros casos que nos relatam, o paciente entra e ele entra com algum tipo de drogas, às vezes no bolso, paciente dependente químico. E aí ele entra e lá dentro ele surta. Então a gente está falando da triagem, né, o cuidado, o vistoriar o bolso, porque, por exemplo, ele está lá, começa a ficar impaciente, os hospitais públicos cheios de gente, né, esperando. Ele vai no banheiro, usa e volta. Mundaréu de gente, essa pessoa começa a se sentir um pouco estressada. A gente já ouviu inúmeros casos de paciente surtar dentro de pronto-socorro. E a equipe não sabe fazer. Né? O profissional lá da área de segurança fecha a porta e sai porque não é função dele. E a equipe, por não ter conhecimento, passa por uma dificuldade extrema. Então, o quanto é importante de conhecimento e treinamento, continuar continuamente a equipe se preparando. É importante lembrar, né, Daniel? Quando a equipe não trabalha junto, o nome já fala, uma equipe para conter junto, se só 2 ou 3 vão, sofrem mais esses 3, porque são 5 pessoas para conter uma. Se 1 ou 2 ou 3 hesitam, aí aqueles que foram conter vão ter uma dificuldade muito maior. Então, por isso, o risco de machucar o paciente e se machucar aumenta também. É esclarecer a sociedade, essas informações, quebrar o tabu, alguns paradigmas sobre contenção, que não é lá pegar no dente, que o manejo verbal é o mais importante a ser feito. A contenção física, como diz alguns, é a última bolachinha do pacote. Quando não existe mais situações a serem feitas, aí a gente se faz a contenção física. Mas quando se deve ser feita, ela precisa seguir um protocolo e essa equipe precisa de vez em quando treinar, porque é, como você falou, é um bater o olho no outro, cada um já sabe o que tem que fazer. Não pode chegar na frente do paciente e dizer, ó, você pega no braço, pega outro, prepara, 3, 2, 1, vai. Não é assim. Tem alguns que acabam pensando que é dessa forma. Ah, hoje eu vou botar na prática o que eu aprendi. Pelo amor de Deus, não fala um negócio desse, porque vai piorar muito. A gente fala isso brincando nos cursos, porque tem gente que já ouviu isso, falou, não, aconteceu lá no meu hospital, lá, teve um caso que eu acho que veio de Minas lá. Não, o pessoal fala isso. Pelo amor de Deus, não fala isso não, gente. Então, é muito importante a gente estar falando isso daí, porque acredito que vai dar uma luz, esclarecer para muita gente. Volto a lembrar, a gente está publicando dentro do Instagram do Contenção de Pacientes alguns materiais falando dicas, informações. A gente fez um vídeo dos 6 passos lá, da conduta do protocolo feito pelo Ministério da Saúde, que o SAMU realiza. A ideia é esclarecer a sociedade, cada vez mais. Né? Precisa de treinamento? Treinamento dentro daquilo que o Conselho de Medicina orienta, né? O Conselho de Enfermagem também orienta, 5 pessoas para conter uma. Agora, como organizar essas pessoas para fazer bem feito e diminuir esse risco? Dani, nós estamos nos 28 segundos finais. Quero te agradecer, muito obrigado pelo teu tempo, 1 hora muito esclarecedora esse bate-papo e vamos cada vez mais levar essa informação.
Obrigado a todos que entraram na live, muitos amigos meus que eu não via há muito tempo, Ana, Hugo, meu Deus, gente das antigas aí, muito obrigado por aparecerem, pessoal do hospital, e curtam